Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, que emoções que vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho dar continuidade à nossa história A Redenção de Gabriel, que está cada vez melhor. Bora lá? Voltamos ao ponto no qual a Juliane ela convence a Gabriel para que ele vá procurar um médico para ver se consegue reverter a vasectomia. Assim, eles podem ir preparando psicologicamente para daqui uns 5 anos ou um pouquinho mais, eles possam ter o seu bebezinho. Gabriel vai ao médico, o médico diz que sim, que é possível, faz todos os exames e ele acaba fazendo a cirurgia. Só que ele faz a cirurgia quando ele já retornar ao normal, já acabou as férias longas, maravilhosas, e ele já está a todo vapor ali dando as suas aulas e Juliane a todo vapor com seus estudos. Depois que ele faz a cirurgia, gente, é claro, óbvio que ele é obrigado a ficar um período ali de abstinência sexual, porque afinal de contas, né, ele fez uma cirurgia. E pasmem, mas o Gabriel, ele fica insuportável, porque ele, nossa, esse negócio de não poder transar ali com a sua esposa amada, tá levando ele à loucura. E ele tá insuportável com todo mundo, até mesmo com Juliane, ele acaba sendo um pouco grosseiro, um pouco chato às vezes. Mas por que que ela mantém a calma? Por que que ela consegue lidar com ele? Porque, gente, ele não pode transar. Ele não pode nem ter nenhum orgasmo. Mas Juliane pode. Então, cara, ele passa essa semana todas tentando fazer o máximo para que a sua amada esteja saciada. Então, sim, tem muito sexo oral, tem muito agarramento, tem muito beijo, para que ela fique mais calma, mais tranquila e possa aguentá-lo, porque está sendo difícil. Os seus colegas de trabalho, os seus alunos, gente do céu, eles estão pirando com esse professor. Mas depois que ele se recupera, Juliane acaba indo ao seu ginecologista para também ver se está tudo ok ali com ela. E ela descobre 2 miomas. E, gente, ela pira. Ela pira porque ela já acredita que ela vai morrer, que isso é um câncer, que é maligno, que ela não vai sobreviver. E ela começa ali, de certa forma, a preparar o Gabriel para a sua ausência. Gabriel tenta se manter forte, tenta se manter firme, dizendo para ela que tudo vai dar certo, que a gente tem que ter esperança, mas no fundo ele também está morrendo de medo de perdê-la. Depois de vários exames, aí a médica acaba dizendo para ela que isso é comum, que mioma não é nada grave, que no estágio que está, da forma que está, vai ser super tranquilo, que quando ela quiser engravidar não terá problema nenhum e que a partir daquele momento vai fazer acompanhamento e que ela vai começar a tomar as pílulas anticoncepcional, porque isso faz com que o mioma acaba pausando ali, vamos dizer, ele não acaba não evoluindo. Para nós mulheres sabemos como é complicado esse negócio de mioma, né, gente? Que mioma ele brota, ele demora para sair o primeiro, mas depois o bichinho vai brotando com uma beleza. E depois de saber que tudo vai ficar bem, que ela vai começar a tomar o medicamento para amenizar ali a situação, eles conseguem ficar mais tranquilos. O médico disse para Gabriel que ele pode demorar até 1 ano para voltar a ser fértil. Então, quer dizer que ele vai demorar para engravidar a Juliane. Mas como ela começou a tomar o comprimido, né, por conta da questão dela, então eles estão tranquilos em relação a isso e a vida que segue. Como o Gabriel pediu para o seu advogado para que procure saber mais sobre a sua família, e esse fez esse papel de ir buscar mais informações, Gabriel recebe uma carta da sua meia-irmã, Kelly. Ela fala com ele, pedindo para ele ir para Nova York, para eles poderem se conhecerem, para eles poderem conversarem, e porque ela sempre quis ter um irmão. E que ela soube sim da existência dele, mas para que não fosse contra a mãe dela, que não queria saber dele, então ela acabou não o procurando. E que ela aceita de boa ele ter pego parte da herança dele, ela não é contra ele por conta disso, mas já a sua irmã, a Audrey, ela já não pensa dessa forma, ela não quer ver Gabriel de jeito nenhum. Então Gabriel resolve ir para Nova York, mas como a Juliane, gente, a Juliane ela tá
tão assim, pirada com o estudo dela e com a situação do mioma que apareceu, mais ela ter cuidado do Gabriel no período que ele fez a cirurgia, ela acabou se atrasando muito. E certa noite, o Gabriel pega ela chorando, desesperada, que ela vai fracassar. Novamente, o medo de fracasso. E assim ele acaba acalmando ela e dizendo: Juliane, eu tô aqui para te ajudar. Eu ofereço ajuda todo o tempo, mas você não aceita. Então, a partir de agora, você vai aceitar a minha ajuda. E eu vou ajudar em tudo que eu puder para você poder correr atrás e colocar em dia. Só que por conta disso, ele acaba resolvendo ir sozinho para Nova York para conhecer a irmã. Juliane compreende, mas fica meio assim querendo ir com ele. Mas ela entende que ela tem que ficar e colocar suas coisas em ordem. A partir do momento que o Gabriel sai de casa, chega no aeroporto, ele já começa a sentir falta da esposa. E chegando no hotel em Nova York, ele percebe que não foi uma boa ideia viajar sem ela. Porque, gente, eles são muito ligados, eles são muito grudados. Eu acho que é tipo eu e meu maridão, gente, porque a gente não se desgruda mesmo. Viagem assim, acho que teve uma ou duas em 23 anos de casado que a gente se separou. E vou confessar pra você que faz falta ficar grudadinha com ele, hein? Eu acho que Gabriel e Juliane é meu eu e meu maridão. Ai, que gostoso. Só que aí, Gabriel vai sim ao encontro da sua amada. Olha aí, eu já estou chamando a irmã de amada. Gente, foco, Andréia. Ele vai ao encontro da sua meia-irmã. Ele ligou para Juliane antes, dizendo que havia chegado em Nova York, que estava bem, que estava hospedado no hotel tal, mas ela não atendeu, caiu na caixa postal e ele ficou puto da vida, porque ele queria ouvir a voz dela. Após conversar com a irmã, foi um jantar meio tranquilo, porque a irmã colocou tudo ali, o que ela pensa, o que ela sente. Ela deixou claro que o pai que ela conhece é um outro pai, não é o pai que o Gabriel diz conhecer. Apesar que o Gabriel não disse em momento nenhum que ele viu o pai agredindo a mãe. E depois da conversa deles, ele começa a duvidar de tudo que tem na memória dele. Ele começa a acreditar que ele pode ter, sabe, misturado as coisas, porque o pai que ela passa é totalmente diferente. Ele descobre que o seu pai soube da existência dele, mesmo não ficando com ele, o tempo todo ele sabia tudo o que acontecia, porque o advogado da família estava sempre presente na vida de Gabriel, longe, mas estava sempre presente, sabendo tudo o que acontecia. Então, quer dizer, ele amparou Gabriel e amparou a mãe até ele morrer. E antes de morrer, ele colocou Gabriel no testamento dele como herdeiro. Aí você começa a ver os relatos da irmã e aí você percebe que, no fundo, ele queria ficar com Gabriel. Mas ele amava a esposa, apesar de traí-la muito. Mas ele amava a esposa e também amava as suas duas filhas. E ele se viu ali numa sinuca de bico. Ou ele perdia somente o Gabriel, ou ele perdia sua esposa e suas filhas. E com isso ele acabou escolhendo a esposa e as filhas. Quando o Gabriel retorna por volta da meia-noite, ele liga novamente para Juliane para conversar, contar como que foi, mas novamente cai na caixa postal. E aí novamente ele fica louco da vida e percebe que foi realmente uma burrice viajar sem ela. No outro dia, a Juliane liga para ele, mas aí cai na caixa postal, porque ele não atende, porque ele esqueceu o carregador na casa dele e acabou não carregando o celular. O celular está sem bateria e ele não percebeu. E aí ela deixa na mensagem para ele, dizendo que ela está preocupada com ele, que ela queria estar ali com ele. Falou que estava com saudade. Quando ele saiu, porque ele aproveitou esse período que ele está em Nova York, para fazer o quê? Para poder voltar no seu antigo apartamento, para poder ir à casa da sua avó materna. Chegando lá, ele viu ela viu ele, mas não deu atenção. Ele não se aproximou, ele só ficou olhando ela saindo com outro homem que ele acredita ser o tio dele. Ele aproveitou para ir conversar com acho que é Luciene, que é uma colega de trabalho, e ela é uma que está ali na universidade, que o professor Faquin está querendo adentrar com um cargo e tanto lá, e ela vem falar com o Gabriel referente ao professor Faquin e a Krista. Aí, cara, aí é que você percebe assim, como as suas ações podem voltar contra você. Ela fala, né, que o professor Paquinha, ele tá querendo ali um cargo, mas que ela tá repensando pelo fato de que teve ali uma aluna que acabou fazendo uma denúncia contra ele, tudo indica que sim, ele sai com as suas alunas, ele transa com as suas alunas, e isso é algo que eles não aceitam, então ela não vai querer ele ali.
Mas aí começa a falar sobre Kristen. Por quê? O histórico dela, gente, é muito conturbado. Ela aprontou muito, muito. Ela aprontou com a Juliane, ela aprontou com o Gabriel. Ela fez muita cagada. E todo mundo sabe, porque ela fez de uma forma que todo mundo soubesse, principalmente defamar os dois. E isso fez com que essa professora, essa Luciene, fique com o pé meio atrás. A Kristen, ela se tornou uma pessoa tão indesejável no meio acadêmico que nenhum professor, nenhum, quer fazer parte da tese dela, porque tem isso, né? Quando você está fazendo um mestrado, quando você está fazendo uma tese, você tem que ter um professor ali que te acompanha, que te orienta. E ninguém quer ser orientador dela, porque todo mundo tem medo que ela possa inventar alguma história. Então, ela tá meio ferrada, essa garota. Mas tudo por conta das suas ações, né? Quando ele retorna para o hotel, já passa da meia-noite, ele acaba tendo uma grande surpresa, que ele vê esparramado na sua cama, nua, linda, a sua amada esposa dormindo. No que ele se aproxima e pergunta o que ela está fazendo ali, aí ela fala: eu percebi que você esqueceu o carregador lá em casa, então eu vim trazer para você. Ele fala: então você veio de lá aqui para me trazer o carregador? Ah, sim, e o adaptador também, porque vai que você não tem um adaptador e você não consegue carregar o celular. Né? Ele: o que eu faço com você? Ela falou: agora você vai me mostrar o tanto você sentiu falta do seu carregador e também do adaptador. E ali, gente, eles fazem um amor loucamente, né? Porque, gente, olha, é incrível. Esse casal, eles transam muito, muito mesmo. É um fogo. Só que eu acho essa história tão doce, eu acho essa história tão linda, tão meiga, que eu não consigo ficar imaginando. Eu leio a cena, eu leio lá o que o Gabriel tá fazendo, mas eu não consigo imaginar uma cena muito erótica. Gente, por incrível que pareça, eu vejo tudo muito doce, eu vejo tudo muito lindo. Então, a cena de sexo dele, eu não fico nem tão... eu nem fico dessa forma, gente, por incrível que pareça. Eu vejo tudo tão delicado que eu não consigo ver nada tão hot, tão agressivo como eu vejo em outros casais. E no dia seguinte, então, eles conversam muito, ele explica pra ela tudo que ele viu da irmã, que ele gostou da irmã, que agora ele tá tendo uma outra visão, que ele quer saber mais, e tudo indica que os pais dele, tanto o pai dele quanto a mãe dele, pelo que ele conseguiu descobrir, não teve nenhuma doença assim, genética que possa passar para um possível filho. Aí ela pede, né, ainda, né? A gente não pode ficar hoje no hotel só transando o dia inteiro? Aí fala: gostaria, mas não podemos, né, minha filha? Tem coisa pra fazer. Não é assim que a banda toca, Juliane. Você acha que a vida é só isso, minha filha? Não, não é. Apesar que se eu tivesse um Gabriel desse, eu também ia querer passar horas e horas na cama. Mas, enfim, a vida tem que seguir. Não é assim que a banda toca. E dessa forma, eles acabam saindo, eles vão ver algumas coisas que, aproveitando que está ali em Nova York, e também eles acabam jantando com a irmã dele, a Kelly, conhece as duas sobrinhas, conhece o marido dela e também acaba indo conhecer a tia Sara, que a irmã queria tanto apresentar. Não se fala muito desse encontro dele com essa tia, mas ele acaba pesquisando mais sobre o seu avô, porque ele descobre que seu avô, né, é um homem que é um professor e que ele estudou muito sobre esse professor, ele admira muito esse professor, então ele acabou indo pesquisar mais sobre esse professor, que era judeu. Aí ele descobre que seu pai também era judeu, mas que ao se desentender com o pai, ele acaba se distanciando e acaba mudando o nome dele. Então, o Gabriel, ele tem o nome do pai, que é o Owen, mas na verdade o nome do pai dele é outro, só que daí o pai dele mudou. Ainda a irmã dele fala, né? Fica feliz que o nosso pai tenha trocado o nome, porque o nome dele, aí ela fala, o nome dele é bem ridículo, o nome dele era pior. Quando eles estão para retornar para casa, então a Juliane recebe a ligação do pai dela dizendo que a Diane entrou em trabalho de parto. Mas é prematuro, porque ainda não está no tempo certo de nascer. E eles acabam indo até lá. Chegando lá, eles veem que o bebê está bem, que está tudo tranquilo, que o bebê é saudável na medida do possível e que ele vai ficar um mês internado para poder acompanhar ali todo o seu procedimento. E que ele fará a cirurgia cardíaca porque é necessário. O neném ele nasce meio mulatinho porque a Diane é morena. Passa-se mais algum tempo, eles conseguem sair daí para passar as festas de final de ano. Eles voltam para a antiga casa que era dos pais,
de Gabriel, porque eles vão passar ali em família. E o Gabriel, no jantar, ele acaba falando muito de agradecimento, ele agradece muito a Gleice, ele agradece muito a esposa, então ele abre bem o coração dele, porque o Gabriel, depois que conheceu essa irmã, ele conseguiu, de certa forma, até se sentir melhor. Ele está começando a clarear um pouco a mente dele. Aqueles tormentos dele, aqueles medos, aquelas paranoias dele, estão diminuindo. Gradativamente estão diminuindo. E isso é muito bacana. Isso faz com que a família fique mais unida. E durante o jantar ali, eles conversando, aí a irmã dele, a Raquel, acaba contando que o problema de não conseguir engravidar é dela e não do Aaron. Assim, ela está fazendo um tratamento de fertilidade e que assim, em breve, se tudo der certo, ela terá um bebê. No que ela começa a falar isso, Juliene dá uma louca nela, ela sai correndo, o Gabriel sai correndo atrás dela, ela fica desesperada caçando alguma coisa, ele pergunta o que é, ela não consegue responder, ele segura ela, fala, o que está acontecendo? Aí ela fala, eu não estou tomando minhas pílulas. Agora eu te pergunto, o que tem a ver que ela não está tomando pílula? Será possível que a Juliane possa estar grávida por conta disso? Mas eu trago para vocês então no próximo vídeo, porque, gente, não tem como eu resumir muito essa história para vocês. Eu tenho que contar parte a parte. Mas eu agradeço muito pela companhia, fique com Deus e até a próxima!